Olá pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho, sobre ainda a perturbação, só que falando sobre a compressão e a variação da temperatura. Na última aula a gente trabalhou sobre a remoção, adição de reagentes e produtos e viu como isso interferia no equilíbrio. Agora a gente vai falar um pouquinho da temperatura e da pressão. Então vamos pensar o seguinte: o efeito da compressão, ou da expansão do volume de um frasco reacional, ele vai ter efeito para reações que geram ou consomem gases. Isso é importante a gente saber, tá? Por quê? Porque não ocorre uma variação do volume significativa quando eu tenho a formação de um sólido ou o consumo de um sólido, ou quando eu tenho a reação entre dois líquidos, enfim. Isso não vai ter uma variação significativa. Agora, quando eu tenho gases gerados, a influência vai ocorrer e sim, ela é muito importante. Então, quando eu tenho um equilíbrio, ela vai ter um efeito, aquele equilíbrio vai estar relacionado com o volume gerado de gases ou consumidos naquela pressão que tem. Qualquer coisa que eu faça de aumento vai gerar um aumento ou uma diminuição na pressão. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui essas duas reações. Aqui eu tenho 1 mol de gás iodo formando 2 mols de iodo molecular. Então, ambos são gasosos e eu tenho a decomposição de 1 mol em 2 mols, ou seja, eu tenho 1 mol de reagente formando 2 mols de produto. Então, se eu comprimir esse sistema, o equilíbrio vai tender a aumentar a formação daquele reagente que tem um menor volume, daquela substância, que tem um menor volume. Então, ou seja, se eu aumentar a pressão, eu não vou favorecer a formação de produto, porque produto vai gerar 2 mols. Se eu aumentar a compressão, ou aumentar a pressão no sistema, eu vou favorecer a reação inversa, porque aqui eu tenho 1 mol. Entenderam? Então, a compressão vai favorecer a formação daquela espécie que tem menor número de mols, ou seja, a reação no sentido que vai dar a menor geração de gases. A mesma coisa nesse caso aqui da formação da amônia. Por que Haber fez a reação na presença de um catalisador, a alta temperatura e na presença de pressão? Porque ele favorecia a formação da amônia. Aqui eu tenho 1 mol de gás nitrogênio com 3 mols de gás hidrogênio. Então eu tenho 4 mols de reagente gasoso gerando apenas 2, ou seja, eu tenho a geração da metade de gás. Então, o que vai acontecer? Quando eu aumento a pressão, eu favoreço a formação da amônia. Então, eu tenho 2 exemplos aqui. No primeiro caso, eu tenho a geração com o aumento da pressão, favorecendo a reação inversa. E no segundo caso, com a compressão, favorecendo a reação direta. Então, a compressão de uma mistura de reação em equilíbrio tende a deslocar a reação na direção que reduz o número de moléculas em fase gás. Tá, professor, mas e aí quando eu tenho uma reação que não é toda, é uma reação heterogênea? Vai a mesma coisa, favorecer o lado que forma menor número de gás. Se um lado formou gás e no outro lado a decomposição, por exemplo, do carbonato de cálcio, gera CO2 e óxido de cálcio. Aquele que gerou CO2 vai ser desfavorecido com o aumento da pressão, tá bom? Então, um exemplo aqui. Diga qual é o efeito da compressão, ou seja, o aumento da pressão sobre a composição no equilíbrio das misturas de reação em equilíbrio. Então, tá aqui. Aqui eu tenho 2 mols de N2 formando 1 mol de N2O4. O pentóxido de dinitrogênio ele tem um volume a metade desse aqui. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer a formação desse. Da mesma forma, aqui a formação do iodeto de hidrogênio, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 2 mols. Ou seja, o aumento da pressão,
ele não vai favorecer nenhum dos dois lados, porque eu não tenho um aumento, né, de um número de mols de gases gerados. E qual o efeito da temperatura? Pressão a gente viu, remoção e adição de reagente. E qual o efeito da temperatura? Bom, a temperatura a gente precisa pensar no seguinte. Quando eu aumento a temperatura, eu estou mudando a constante de equilíbrio. Olhem só, aqui ó, eu tenho a mesma reação em diferentes temperaturas e a minha constante de equilíbrio também se altera. Então, diferentemente da constante de equilíbrio e da pressão, que quando eu perturbo ele tenta encontrar novamente aquele equilíbrio anterior, quando eu perturbo pelo aumento da temperatura, eu vou encontrar um novo estado de equilíbrio, que não é igual, ou seja, o valor da meu K é diferente. Então, precisa ficar claro que a constante de equilíbrio ela é alterada porque aumenta a temperatura. Então, ó, quando alteramos as concentrações ou pressão de um sistema em equilíbrio, o quociente reacional muda e se ajusta até voltar igual à constante K, pois essa não é alterada por esse tipo de perturbação, aumento da concentração ou diminuição e pressão. Entretanto, a alteração da temperatura modifica a constante de equilíbrio, como a gente pode observar aqui, tá bom? Então, olhem um exemplo. Quando eu tenho reações, a gente aprendeu a calcular na termodinâmica o ΔH, que é o calor absorvido ou liberado à pressão constante em uma reação. Quando essa reação libera calor à pressão constante, eu falo que ela é uma reação exotérmica e esse valor é a minha entalpia, é a variação da entalpia. Quando ela libera calor, ela libera e o meu processo é exotérmico. Quando ela absorve calor, é um processo endotérmico. Então, se por um lado a decomposição de AB formando A mais B é exotérmico, o outro lado é endotérmico. O que isso quer me dizer? Quer dizer que esta reação direta de AB se decompondo em A mais B tem como produto calor, porque é gerado calor nessa reação. A reação inversa precisa de AB mais calor para formar AB de novo. Ficou claro? Um processo exotérmico, qualquer reação, não precisa ser decomposição que eu usei um exemplo aqui. Um processo direto que é exotérmico, ele gera produtos e a temperatura, a entalpia liberada, o calor liberado, é um produto da reação. Quando eu vou formar a reação inversa, eu preciso desse calor novamente. Então, qual vai ser o efeito da temperatura? Bom, o aumento da temperatura vai favorecer aquela reação que precisa da temperatura para formar produtos, ou seja, o processo endotérmico. A diminuição da temperatura vai favorecer aquele processo que gera calor. Lembra o seguinte, se eu tirar esse produto, essa reação não vai tender a repor esse produto aqui? Então, se o produto dessa reação é AB e calor, se eu tirar calor, essa reação não vai tender a formar mais calor? É a mesma coisa. Desde que a gente considere que o calor gerado ou absorvido na reação seja produto, no caso gerado, e reagente, no caso de absorvido. Bom, então aqui eu vou considerar essa reação como AB gerando A mais B mais calor. Nesse caso aqui eu tenho A mais B mais calor formando AB. Esse é o processo exotérmico, esse é o processo endotérmico. Quando eu dou calor, eu aumento a temperatura, eu favoreço essa reação. Porque se eu der calor para essa reação, eu estou dando uma coisa que ele gerou. Então ele vai tentar diminuir isso, repondo esse aqui. Ficou claro? Então, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da reação.
como a diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico da reação. Exemplo: uma das etapas de produção do ácido sulfúrico, H2SO4, é a formação do trióxido de enxofre pela reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio, na presença de catalisador óxido de vanádio. Diga óxido de vanádio 5, né, que é o número de oxidação. Diga como se comporta a composição, né? Diga como se comporta a composição de equilíbrio da síntese do trióxido quando a temperatura aumenta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: aqui está a minha reação. Ele não me disse se o processo é endo ou exo. Como é que eu calculo isso? Calculando a variação da entalpia padrão. Como é que eu calculo a variação da entalpia padrão? Né? A partir da entalpia padrão de formação dos produtos menos a entalpia padrão de formação dos reagentes. Por isso que eu já dei os dados aqui. Os produtos é só o trióxido de enxofre. Então, são 2 mols, que são 2 aqui, vezes a entalpia padrão de formação dele, menos a soma da entalpia padrão de formação do dióxido de enxofre e do gás oxigênio, que está aqui, multiplicado pelo seu coeficiente, é óbvio, né? Resolvido. Essa reação é uma reação exotérmica, né? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Botei. Ó. Então, é uma reação exotérmica. O que quer dizer? Quer dizer que, nesse sentido, ela é exo. No sentido oposto, ela é endo. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endo da reação, ou seja, um sentido que absorve calor, porque eu estou dando um reagente. Neste caso aqui, eu estou dando um produto. No sentido direto, ele gera esse produto mais calor. Se eu der mais calor, ele vai tentar consumir esse produto para formar reagente para encontrar um equilíbrio. Então, sempre que eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endo. Então, quando eu aumento a temperatura para a geração do trióxido de enxofre, na verdade, eu estou dando um tiro no pé. Eu estou favorecendo a formação dos reagentes. Outro exemplo. A constante K na síntese da amônia é 6,8 vezes 10 na 5, em 298 Kelvin. Prediga seu valor em 400 Kelvin. Como é que eu faço isso? Eu vou usar uma equação, que eu quero que vocês anotem, que é a equação de Van 't Hoff. Como é que é essa equação? Como a gente chegou nela, não é tão importante, porque leva em consideração os cálculos, né? Mas é possível, a partir de um K e uma temperatura, eu chegar a partir de outra temperatura, chegar em outro K. Então, ó, eu tenho a temperatura de K1, o K1, e aí eu só calculo agora o meu K2, a partir da minha temperatura 2. O que eu preciso? O meu ΔH padrão. Como é que é o ΔH dessa reação? Vamos lá. O ΔH padrão da minha reação é o somatório de N vezes o ΔH padrão de formação dos produtos menos N vezes o somatório, né, de N vezes o ΔH padrão de formação dos reagentes. Como é uma reação de formação, a partir da sua substância dos seus componentes na sua forma mais simples, o ΔH dessas substâncias são zero. Então, o ΔH padrão de formação será apenas o ΔH padrão de formação da amônia, que é menos 92,22 kJ por mol. Vou pegar esse valor e substituir aqui. Então, eu tenho Ln de K2 sobre K1. K1 eu tenho, K2 que eu quero saber. ΔH é menos 92,22 vezes 10 na 3 Joule. Por quê? Porque aqui eu vou usar em Joule o meu R. Então, que é 8,3145 Joule por Kelvin mol. Então, Joule, Kelvin, mol. Então, é Joule divididos por Kelvin mol que passou para cima dividido. E esse mol é do Joule aqui, é Joule por mol. Vezes 1 divididos por T1 menos 1 divididos por T2. Está aqui o T2. Resolvido isso daqui, eu tenho essa expressão aqui.
multiplico e tenho esse valor. Como é que eu tiro o logaritmo neperiano? Não é simplesmente tirar o antilogaritmo disso daqui? Então, é E natal multiplicado por esse valor. Então, o logaritmo deste valor aqui é este valor... O logaritmo neperiano deste valor aqui, que é K2 dividido por esse valor, é igual a E na menos esse valor aqui. Então, tá aqui, ó. Resolvo E nesse valor, multiplico por esse valor e chego ao valor de K, 51,4. Olha que diferença. Eu aumentei em 102 graus Kelvin a temperatura e eu parti de um K de 6,8 vezes 10 na 15, que é um K extremamente alto, para um K mais baixo. Por quê? Olha só. Agora vamos ver se fez sentido tudo que a gente disse. A reação não é, neste sentido, exotérmica. Ela não gera calor. E que eu não aumentei a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu não estou favorecendo a reação inversa. Se eu estou favorecendo a reação inversa, o K dessa minha reação tem que diminuir. Porque eu estou favorecendo a formação de reagentes e não de produtos. Então, aqui eu tinha uma grande quantidade de produtos formados divididos pelos reagentes. Um número muito grande, porque é 10 na 5. Essa casa aqui anda 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, ou seja, na verdade são 680 mil o valor do meu K. E agora eu diminui para 51, ou seja, diminui consideravelmente com aumento de 102 graus. Para encerrar, então, essa primeira parte de equilíbrio, né, a gente vai falar sobre catalisadores. Os catalisadores, eles são muito importantes na indústria química, porque eles têm a capacidade de aumentar a velocidade de uma reação sem serem consumidos. Então, o que é a característica de um catalisador? É uma substância capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem ser consumido. Tá, mas por que eu quero falar isso em equilíbrio? Porque vocês precisam saber que os catalisadores não afetam a composição do equilíbrio. Eles aceleram a reação até chegar no equilíbrio. Quando chegou no equilíbrio, a reação não vai se alterar. Por quê? Porque ele não é consumido. Ele não tem a capacidade de aumentar a produção de um produto. Ele tem a capacidade de acelerar a produção dele. Então, o que acontece? Quando eu chego no equilíbrio, né, é porque eu tenho a reação direta e inversa. E o catalisador aumenta a velocidade da reação igualmente em ambos os sentidos. Ele catalisa a reação direta como também a reação inversa. Então, ele simplesmente vai acelerar. E como ele acelera uma reação? A gente vai ver na cinética que toda reação, né, ele tem uma diferença de energia. Tá? Esse gap de energia, que nada mais é do que a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação iniciar, ele dá um caminho alternativo de menor energia. Então, a reação se dá mais rapidamente porque ele dá um caminho alternativo. É como se fosse um atalho. Mas importante para essa parte do conteúdo é vocês saberem que eles não afetam a composição no equilíbrio, eles apenas aceleram a reação. A primeira parte, então, de equilíbrio químico era isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre KW, pH, KOW, que são a parte do equilíbrio em sistemas aquosos, que é uma parte muito importante, que a gente entender a influência de um sistema tampão, a influência da adição ou remoção de um ácido, né, no meio e quanto isso interfere no pH da minha solução. Então, até a próxima aula.